Este vídeo vai ser extremamente interessante porque vai, de certa forma, resumir um pouco daquilo que temos estado a ver nos vídeos sobre a criação de classes. E é um vídeo dividido em algumas partes, uma vez que vai explicar quais são estes 4 conceitos fundamentais na programação orientada por objetos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Vou então começar por explicar o que é o conceito da abstração. E não vou perder muito tempo, uma vez que já temos estado a testar este tipo de conceitos nos vídeos anteriores desta série. O conceito de abstração está intimamente relacionado com a linguagem orientada por objetos. E, neste caso, o que acontece? Neste caso, a programação orientada por objetos. A abstração é o conceito, então, que envolve a criação de classes e a instanciação dessas classes para objetos. Ora, procurando aqui dar um exemplo concreto da nossa vida real, eu vou utilizar um exemplo que é muito utilizado na internet para exemplificar o que é abstração, que é a definição de um carro ou de um automóvel. Ora, quando nós queremos explicar a alguém que vamos utilizar um automóvel, nós simplesmente dizemos: olha, vou utilizar o meu carro para fazer uma viagem. Eu não vou dizer a essa pessoa: olha, vou utilizar um objeto que é constituído por 4 rodas, que tem um volante, tem 4 bancos, tem 4 portas ou 5 portas, tem uma mala, eu vou entrar nele, vou ligar a chave do carro, vai ligar o motor, depois vou acelerar, o carro vai andar, vou parar a meio, meter gasolina, etc. Portanto, isto para dizer o quê? Quando nós estamos a fazer esta enorme descrição do que é um automóvel, estamos de facto a falar sobre a construção de uma classe, isto é, um molde de algo que depois vai ser transformado num objeto, e esse molde é que vai ter toda a implementação de métodos, propriedades, etc. Neste caso concreto, em relação ao carro, nós vamos ter a cor do carro, o comprimento, a largura, a altura, a marca, o modelo, o ano de construção, etc. E depois nas funcionalidades, que são os métodos da nossa classe, vamos ter o acelerar, travar, abrir porta, fechar porta, limpar o para-brisa da chuva, etc, etc. E, portanto, neste caso, quando falamos em termos mais complexos, estamos a falar sobre a criação das classes. O que nós vulgarmente dizemos não é, então, eu vou colocar-me dentro de um objeto que tem 4 rodas, 4 portas, etc. E vou simplesmente dizer, eu vou utilizar o carro para deslocar e fazer uma viagem. Isto significa genericamente o quê? A possibilidade, então, que a programação orientada por objetos nos dá de nós, a partir de um molde extremamente complexo, que é todo o funcionamento mecânico de um carro, e portanto aí estamos a falar da classe, criarmos um objeto ao qual pura e simplesmente chamamos carro. E neste caso temos o objeto criado a partir dessa classe. Simplificando as coisas de uma forma muito mais simples, poderemos dizer que para conduzirmos um carro, neste caso para o utilizarmos, nós não temos que perceber tudo aquilo que existe dentro de um carro. Aliás, na maior parte dos casos, nós entramos num carro, sentamos-nos, ligamos o motor, o carro arranca e nós vamos acelerar, travar e colocar na caixa, utilizar a caixa de velocidades. E por conseguinte nós não temos que perceber como é que a caixa de velocidades funciona, como é que o motor do carro é montado, como é que ele funciona, como é que é o motor de combustão, para que é que serve o óleo, nada disso. Nós simplesmente temos que utilizar o carro. E este é o conceito de abstração. A possibilidade de reutilizarmos código de programação, criando modelos complexos, que são as classes, e a partir desses modelos complexos podermos criar mecanismos que nos permitem criar objetos. E estes mecanismos é o que nós vamos explicar a seguir quando falarmos no termo encapsulamento. Falamos então no caso do termo encapsulamento. Vimos aqui então que no caso do termo abstração estamos a falar genericamente da criação de classes e da criação de objetos que são instâncias dessas classes. Ora, o encapsulamento é aquilo que também já tivemos de ver nos vídeos anteriores desta série. A possibilidade de nós podermos criar classes e dentro dessas classes nós vamos ter sempre a possibilidade de definir o grau de visibilidade dos componentes dessa classe. Estamos a falar de propriedades, de variáveis da classe e de métodos. Ora, nesse caso concreto, o conceito de encapsulamento é um conceito extremamente importante de ter em conta quando nós criamos
uma aplicação que usa bastante a programação orientada por objetos. Porquê? Nós não queremos, de modo algum, dar a possibilidade de uma determinada classe ficar demasiado exposta ao utilizador. E, por conseguinte, quando nós criamos uma classe, à semelhança do exemplo que eu dei do automóvel ou do carro, nós deveremos ter sempre o cuidado de acomodar todas as funcionalidades e propriedades da nossa classe de forma a que apenas fique exposto o mecanismo que é necessário para que essa classe possa ser utilizada. Isto para dizer, em termos de paralelismo com o carro, dizer o quê? Ora, se eu entro no automóvel, eu quero que ele tenha a possibilidade de abrir a porta, de ligar a chave e ligar o motor, de ter um pedal para acelerar, outro para travar e outro para mexer na caixa de velocidades. Ora, de facto, eu posso implementar essas funções, elas estão implementadas no carro e eu posso utilizá-las, mas toda a engrenagem que está dentro da caixa de velocidades ou dentro do motor, eu não sei, eu não tenho que saber, não me importa sequer perceber como é que o motor funciona. Desde que eu, ao acelerar, o motor funcione, tudo correto. Agora imaginem o seguinte, se eu tivesse que perceber todos estes mecanismos, eu estaria muito comprometido em relação ao tempo que tenho durante o dia. Porquê? Porque eu iria ter que perceber de que forma é que funciona o motor para conseguir saber utilizar um automóvel. E isso não é necessariamente obrigatório. Ora, da mesma forma que o encapsulamento é então uma proteção que nós criamos em torno das nossas classes para que os objetos apenas tenham disponíveis as funcionalidades principais, o que vai acontecer com a técnica de encapsulamento é a possibilidade de nós fazermos alterações dentro das nossas classes e, obrigatoriamente, todos os objetos que forem instanciados a partir desse momento passarão a obter as novas funcionalidades de uma classe. Vamos utilizar o exemplo do carro. Imaginem que a determinada altura eu quero aumentar a potência do meu carro. Ora, eu não vou ter que estudar nada de muito específico para poder continuar a utilizar o meu carro habitual. O que vai acontecer é que eu vou colocar o carro nas mãos de um mecânico, não é? Que vai a mexer no motor do meu automóvel, acrescentar-lhe alguma peça que vai fazer com que o motor do meu automóvel seja mais potente. No entanto, eu vou continuar a utilizar os mesmos métodos, isto é, acelerar vai continuar a ser no mesmo pedal, ligar o motor do carro no mesmo local. E, por conseguinte, aqui nós podemos utilizar o mecanismo de encapsulamento como sendo um mecanismo de organização interna de uma classe, de forma a que estejam expostas apenas as propriedades e os métodos que são necessários, mas todo o funcionamento do interior da classe não tem que estar visível, porque não é necessário para podermos utilizar essa classe e todos os objetos que nós criamos a partir dessa classe. Vamos tentar dar aqui um exemplo prático muito simples. Eu vou criar aqui um novo projeto que vai ter como finalidade o seguinte: eu vou poder escolher um conjunto de 3 produtos e para cada um destes produtos eu vou poder definir um preço. Ora, um dos produtos vai ser, por exemplo, um produto alimentar, o outro vai ser um objeto de utilização doméstica, por exemplo, e o outro vai ser um objeto de beleza. E para o produto alimentar, eu vou querer que o meu programa, a minha aplicação, acrescente ao valor do preço uma determinada percentagem, um valor X. Mas se o produto escolhido for um produto de um objeto normal de utilização, o valor vai ser Y. E no caso de ser um produto de beleza, vai ter uma percentagem acrescentada ao preço superior. Ora, vamos fazer aqui o exemplo muito rapidamente. Vamos criar aqui um novo projeto e vamos colocar aqui encapsulamento. Ok? É o projeto que nós vamos usar para exemplificar o que é então este tipo de mecanismo. Vamos criar já a nossa classe, à qual vamos dar o nome de, por exemplo, cálculo, ok? Então vamos colocar aqui classe e vou chamar-lhe CL cálculo. Eu utilizei aqui o termo CL underscore porque gosto de utilizar este tipo de designação. CL porque vem do termo classe e assim facilmente eu consigo identificar aqui na listagem dos ficheiros da minha aplicação o que significa este tipo de ficheiro. E claro que ele vai criar uma classe exatamente com esta designação. Então vamos fazer aqui um add e temos a nossa classe cálculo.
Entretanto, aqui eu vou colocar o seguinte, vou utilizar um conjunto de objetos que eu ainda não utilizei nestes vídeos e que se chama Radio Buttons. Ora, os Radio Buttons, que nós iremos ter ocasião depois de explicar em maior detalhe, são objetos que funcionam emparelhados entre si. Isto é, eu posso ter aqui um Radio Button com ativo, neste caso eu posso até exemplificar aqui, reparem, o que vai acontecer então, quando eu ativar aqui o Radio Button, eu agora, ao clicar, ele vai saltando entre cada uma destas opções, ok? E é isto que me vai permitir definir se eu estou aqui a querer saber o preço, por exemplo, de um copo de leite, se eu quero aqui o preço de um martelo, ou então aqui o preço de, por exemplo, um perfume. Então vamos colocar aqui nestes termos aqui, portanto eu tenho um café ou um copo de leite. Okay. Temos aqui um martelo e temos aqui então, por exemplo, um perfume. Ora, como são bens de necessidade diferente, isto é, o copo de leite é incomparavelmente mais necessário do que um perfume, e o martelo estará ali pelo meio, eu vou atribuir aqui ao preço de cada tipo de valores destes, eu vou acrescentar uma percentagem diferente. Isto é, vamos imaginar que eu sou um comerciante que vai vender copo de leite, martelo e perfume. Mas o valor que eu vou colocar aqui como sendo o preço de cada um destes objetos, vamos lhe chamar assim, vai ser acrescido de um valor percentual diferente. Um copo de leite vai ter uma percentagem, por exemplo, de 5%, o martelo uma percentagem de 10% e o perfume uma percentagem de 25%, por exemplo. Ora, como é que nós podemos fazer isto e utilizando esta técnica do encapsulamento? Eu criei aqui uma classe chamada CL Cálculo. Eu vou fazer a implementação na classe do cálculo de qualquer um destes objetos. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos imaginar que eu coloco aqui um outro objeto, que é uma text box, na qual eu vou ter a preocupação apenas de colocar valores numéricos e que vão definir qual é o preço do objeto que eu selecionei. Por defeito vou aqui selecionar copo de leite, ok? E neste caso concreto eu vou aqui nas propriedades alterar aqui uma propriedade que se chama checked. Checked está false e reparem quando eu faço um duplo clique aqui, ele vai passar para true e automaticamente vai ficar ali definido, ok? Vou também dar aqui o nome a estes radio buttons, chamar RD1, depois RD2 e depois RD3. Okay? Aqui vamos chamar a este valor caixa preço. E vamos colocar aqui um botão que depois nos vai dar então o resultado do nosso preço. Okay? Vamos colocar aqui CMD executar. Okay? E vamos aqui executar. Poderíamos colocar outro nome qualquer. Ora, o que é que o nosso executar vai fazer? Ele vai aqui apresentar o preço final do produto, ok? Sendo que o que eu vou colocar aqui vai ser o preço base do produto, mas eu depois quero saber qual é o preço final dele quando for acrescentada a percentagem. Eu vou aqui selecionar estes objetos todos, vou aqui colocá-los mais no meio e agora sim vamos então aqui fazer a implementação da nossa classe. No conceito do encapsulamento, o que é que nós vamos fazer? Vamos apenas deixar disponível para o utilizador poder usar aquilo que é absolutamente essencial. O que quer dizer que todos os mecanismos que sejam apenas do interesse do funcionamento da classe, eles vão ficar escondidos. Okay? Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, por exemplo, criar aqui uma variável, ou uma propriedade interna da minha classe, que vai definir qual é a percentagem cobrada para o valor 1, a percentagem cobrada para o valor 2 e a percentagem cobrada para o valor 3. Neste caso, 1, o 2 e o 3. Ora, eu vou então definir aqui o seguinte. Eu vou definir claramente da seguinte forma. Private, percentagem 1. Vai ser igual a 5. Depois vamos ter aqui, ok, private int, obviamente, é um inteiro, ok? Private int, percentagem 2. Vai ser igual a 12%. Portanto, o martelo irá custar 12% mais do que o preço que eu definir. Private int, percentagem
23. É a percentagem do perfume. Vai custar mais 23%. Para não usarmos números exatamente redondos, ok? Temos então 5% para o nosso copo de leite, temos 12% para o nosso martelo e temos 23% para o nosso perfume. Ora, como podem reparar, eu defini private. Poderia não ter colocado aqui esta indicação e ficariam privados também estes valores. No caso deste encapsulamento que eu aqui estou a fazer, basicamente eu estou a dizer o seguinte: estes valores apenas vão interessar à parte interna de funcionamento da minha classe. O utilizador ou o programador não vai ter a possibilidade de aceder aqui a estes valores que aqui estão. Reparem o que é que acontece se eu colocar aqui um novo objeto, CL calculadora é igual a new CL cálculo, ok? E agora reparem calculadora ponto e eu não tenho aqui a possibilidade de aceder ou alterar aqueles valores. Eles estão definidos por defeito. E agora vou criar sim um método que vai ser acedido pelo objeto da minha classe. E neste caso, public void, eu vou colocar, não vou colocar void, vou colocar aqui int, vai devolver um valor inteiro, calcular preço final. E no calcular do preço final eu vou ter a necessidade de saber o seguinte, eu vou ter a necessidade de saber se ao preço definido eu vou atribuir uma percentagem, eu vou acrescentar uma percentagem de 5%, de 12% ou de 23%. Então eu vou definir aqui dois parâmetros. Um valor inteiro que é o preço inicial, ok? E portanto eu irei ter que passar aqui para a minha classe este valor de preço inicial e a seguir eu vou colocar um int e vou colocar o tipo produto. E o tipo de produto vai ser essencialmente do tipo 1, 2 ou 3, sendo que o produto 1 será o produto alimentar, ok? Este produto alimentar, o produto 2 será esta ferramenta e o produto 3 será aqui este objeto de luxo ou que não é necessário. Ora, aqui, claro, está ainda a dar-me um resultado que não é conclusivo, porque, ou que tem um erro, porque eu ainda não estou a retornar um valor. Ora, o que eu vou fazer aqui simplesmente é o seguinte, vou aqui na implementação da minha classe fazer isto. Vou criar aqui um int preço final, ok? E portanto já temos aqui a variável que vai ser utilizada para definir o preço final e vou colocar já aqui return preço final, ok? O erro vai deixar de existir, porque, ok, ele diz aqui que não vai retornar o preço final, ele vai dizer o porquê. Ele diz aqui, ok, porque a variável não tem um valor atribuído, e de facto não tem. Vamos colocar aqui 0, então igual a 0, ok? Ele não poderia retornar um valor que não existe. Ora, temos então aqui isto criado e agora vai fazer aqui o cálculo do preço final. E como é que ele vai calcular? Vai fazer um switch, ok? E um switch será uma forma condicional de eu poder executar o meu código de acordo com o tipo de produto que eu passar. Então, switch tipo produto, ok? E o que vai acontecer aqui então é o seguinte, caso o produto seja do tipo 1, então neste caso nós estamos aqui a falar do alimento, não é? Nós vamos fazer a operação. Então, o preço final vai ser igual ao seu próprio valor, preço final, mais, e agora reparem, para adicionar a percentagem, nós vamos fazer o seguinte, preço final vezes a percentagem 1, a dividir por 100. Okay? E nesta circunstância nós vamos ter então o cálculo do preço final, que é igual ao seu próprio preço inicial, ok? Eu aqui pus preço final, mas é preço inicial, portanto, isto é, este valor que eu vou devolver no meu método é igual ao preço que eu defino ali no parâmetro, mais o preço inicial, eu aqui também não coloquei correto, ok? Inicial, vezes a percentagem desse mesmo preço, ok? E portanto, neste caso será a percentagem 1. Aqui falta apenas colocar break, e temos o nosso caso 1 criado. O que é que eu vou fazer agora? Vou copiar tudo isto que aqui está e vou colar duas vezes. Porque vamos ter aqui o alimento, vamos ter aqui o objeto e vamos ter aqui
o produto de beleza. A única coisa que nós vamos ter agora que alterar aqui é o caso, sendo o caso 2 e aqui sendo o caso 3. E aqui neste caso vamos também utilizar aqui a percentagem 2 e a percentagem 3. Ora, e temos a nossa classe implementada, ok? Não vamos ter erros, espero eu, mas também ainda não vamos ter qualquer espécie de funcionalidade. Apenas aqui esta a possibilidade de alterar valor. Vamos ter que colocar aqui um valor numérico e depois, quando executarmos, vamos ter então a devolução do preço. Ora, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Eu vou dizer aqui que no executar, a primeira coisa que eu quero saber é qual é o preço que eu defini. Então vou definir aqui int preço inicial vai ser igual a quê? Ao valor que eu vou colocar aqui no interior da minha caixa de preço, não é? Ora então, eu vou fazer o seguinte. É igual a caixa preço.text. Ora, mas como eu quero transformar este valor num texto, eu vou colocar aqui simplesmente o seguinte, int. Okay? E ele vai-me dizer, não, não é possível fazer esta transformação desta forma. Muito bem, vamos fazer o seguinte então. Vamos utilizar aqui um termo que é convert.toInt16 e depois entre parênteses vamos colocar isto. E apenas para explicar o seguinte, nós depois iremos explicar nos vídeos próximos o que é que significa isto. Eu estou a fazer aqui a conversão de um valor de texto para um valor numérico, ok? Transformei isto, converter para um valor inteiro de 16 bits e a partir do texto, caixa texto. Isto praticamente o que vai na prática vai fazer o seguinte, vai pegar no valor que eu introduzir na caixa do texto e vai transformá-lo no valor inteiro. E agora o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente utilizar uma caixa de mensagem da seguinte forma. messagebox.show preço final é igual a qualquer coisa. Isto é, vai utilizar aqui a minha classe calculadora, o objeto que eu instanciei, e agora tem aqui calcular o preço final. E no preço final eu vou ter que passar dois parâmetros. O preço inicial e o tipo do produto. Ora, neste caso aqui, tenho o preço inicial, mas ainda não tenho nada definido para o tipo de produto. Eu vou já colocar aqui preço inicial, mas vai ficar aqui no produto qualquer coisa que eu ainda vou definir. Vou colocar agora um 0 aqui temporariamente, ok? Porque eu vou agora ainda definir aqui como é que eu vou saber qual é o preço, ou melhor, o produto inicial neste caso, ok? Neste caso aqui, para ser mais específico, o que é que neste tipo de valor, ou neste parâmetro, significa por o tipo do produto. Ora, o tipo do produto vai ser calculado da seguinte forma. Int tipo produto é igual a 0. Okay? Se RD1, isto é, se o valor do radio button 1.checked, isto é, se ele estiver pressionado, isto é, se ele tiver lá o íconezinho aqui de marcado, então significa que neste caso aqui o tipo de produto vai ser igual a 1. Okay? Igual a 1. E eu vou aqui utilizar uma forma muito simples. Else if rd2.checked, isto é, se ao invés de ser o radio button 1 for o radio button 2, okay? 2, então o que vai acontecer é que tipo produto vai ser igual a 2. Okay? Else if, vamos colocar desta forma, rd3.checked, então neste caso tipo produto vai ser igual a 3. E agora passará apenas a ser necessário que eu defina o seguinte. Aqui à frente eu vou colocar não um 0, mas sim tipo produto. Vamos testar então o nosso código e esperar que ele não tenha erros. Se ele tiver erros, nós vamos aqui compor. Então vamos imaginar o seguinte. Nós sabemos que se nós definirmos aqui um preço de $100, por exemplo, sabemos que se estivermos a referir a um copo de leite, nós vamos ter que lhe acrescentar aqui, ou melhor, vai ser acrescentado, um valor percentual de 5. Ora, $100 mais 5% vai dar 105.
ok? Mas se eu alterar aqui para martelo, o martelo já tem uma percentagem de 12%. Ora, então, $100 vai passar a ser 112, ok? E se eu adicionar no perfume, vamos ter 123. Reparem que se eu alterar agora o valor aqui para um número qualquer, eu vou selecionar martelo e o resultado vai aparecer aqui. Reparem que neste conceito do encapsulamento, a única coisa que está disponível no programador face à classe que foi criada é simplesmente este calculadora.calcular preço final. Calculadora, ponto, e reparem, calcular preço final. Todos estes 4 outros métodos são transversais a qualquer classe ou a qualquer objeto. E por conseguinte, reparem que eu tenho aqui uma vasta implementação e poderia ter inclusive até métodos privados que não me permitem fazer o acesso a este tipo de operações e elas estarem disseminadas por diferentes métodos. No entanto, apenas isto é público, tudo o resto é privado e, portanto, todo o mecanismo de funcionamento da minha classe está escondido à utilização por parte do programador relativamente aos objetos que são instanciados a partir dessa classe. Espero que este exemplo tenha servido para exemplificar este conceito que nós já tínhamos visto nos vídeos anteriores sobre o que é então o encapsulamento. Há aqui mais informações para referir sobre o que é o encapsulamento e a forma de o utilizar. Mas para isso vamos ter que introduzir aqui também o conceito de herança. E para introduzirmos o conceito de herança vamos explorar essa vertente no próximo vídeo desta série.